Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 20, versículo 4, o ponto 3 diz: a igreja reinará em corpos incorruptíveis. Bom, nesse tópico vamos falar um pouco para vocês sobre como vai ser essa relação da igreja, estando em um corpo incorruptível, eterno, um corpo invisível, mas que pode se tornar visível. Como vai ser a relação da igreja com Israel e com as nações? Existem alguns que colocam até como um empecilho para que a nossa interpretação esteja correta, né, de um reino implantado aqui na terra, em que existem homens com corpos físicos corruptíveis, corrompidos, né, melhor dizendo, vivendo aqui na terra, Israel e as nações, e a igreja já em corpos incorruptíveis. Eles dizem que isso seria uma anomalia, que não poderia acontecer. Eu vou mostrar nesse tópico também que não. Isso pode acontecer com naturalidade, já que já aconteceu na história da humanidade. Jesus estava em um corpo incorruptível, que ele havia já ressuscitado, e com esse corpo que ele ressuscitou, incorruptível, ele apareceu para os apóstolos, se tornou visível, conversou com eles. Ok? Então, esse corpo ele pode se tornar visível. Ele pode se tornar visível. Mas ele é essencialmente incorruptível. Existe algum impedimento? Não. Se Jesus conviveu com os apóstolos, estando os apóstolos em corpos corrompidos e Jesus em um corpo incorruptível, isso poderá acontecer também durante o milênio, com Jesus, Israel e as nações, e logo também a igreja, Israel e as nações. O comentário diz: a igreja recebe corpos incorruptíveis no arrebatamento, antes da grande tribulação. Pausa, lembre-se que esse versículo nós estamos estudando já o milênio. Nesse período a igreja já recebeu corpos incorruptíveis, ok? E ela então vai reinar nesses corpos incorruptíveis. O comentário prossegue. A igreja que morre durante a grande tribulação recebe o corpo incorruptível no início do milênio. Exatamente esse versículo 4 está descrevendo. João viu que elas viveram, ou seja, se são salvos, ressuscitados, automaticamente nós concluímos, eles ressuscitaram com corpos incorruptíveis. O comentário prossegue. Durante o milênio, poderemos conviver com as nações, assim como Jesus, estando em um corpo incorruptível, conviveu com os discípulos por cerca de 40 dias. Exerceremos um ministério semelhante ao dos anjos nos dias atuais, com uma importante diferença. Seremos sacerdotes, fazendo intercessão e julgando questões relativas às nações. Então, essa diferença é porque os anjos eles não podem ser sacerdotes, porque eles não têm uma experiência de arrependimento. A igreja pode ser sacerdote, porque a igreja ela é formada de pessoas que conheceram o pecado, se arrependeram e viveram para Cristo. Então agora, durante o milênio, elas têm, claro, em suas memórias, sempre lembrando aqueles que ensinam que a igreja vai ter um apagão na memória, vai esquecer de tudo, isso não é verdade. Durante o milênio, a igreja mantém essa memória, essa experiência, exatamente para ela ser sacerdote durante o milênio. E também julgar as questões. A nossa experiência na carne hoje nos ajudará nesse ministério. E os anjos, então, não podem, porque eles não conhecem arrependimento. O comentário prossegue, olha. Os anjos não podem ser sacerdotes, pois eles não possuem a experiência do arrependimento. Durante o milênio, assim como ocorre nos dias atuais, a igreja ensinará até aos anjos. Veja em Efésios 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Bom, como detalhar esse ensino que a igreja promove
tá ok? Aos principados e potestades nos céus. O apóstolo Paulo está falando de potestades que são fiéis a Deus, aqueles que estão nos céus. Então, os anjos que não pecaram, que permanecem fiéis a Deus, com a igreja, eles aprendem mais sobre a multiforme sabedoria de Deus, ou a sabedoria de Deus manifesta em diversas maneiras. Okay? Até pela história da salvação, quem olha para a história da salvação, como Deus planejou a história da salvação, sabendo antecipadamente que a sua criatura viria a pecar, ele já planejou automaticamente a redenção dessa humanidade, dar uma chance a ela, dela ser redimida e alcançar a salvação. Essa é uma das questões que nós podemos dizer que o apóstolo Paulo tem em mente aqui, quando ele diz que a igreja ensina os anjos, que a igreja ensina as potestades. Então, a igreja durante o milênio, nós podemos dizer que ela será a criatura que estará assim, num estado especial, até em relação aos anjos, porque a igreja, ela já se tornou incorruptível. Apesar da Bíblia não fazer nenhuma menção aos anjos se tornarem incorruptíveis, se eles já se tornaram ou se tornarão, eu acredito que eles ou se tornaram ou se tornarão incorruptíveis como a igreja. Bom, nesse período aqui do milênio, a igreja já vive como Israel, como os anjos, como Jesus Cristo disse, que não se casam nem se dão em casamento. Então a igreja já vive num estado semelhante ao dos anjos, com a vantagem de conhecer o arrependimento e assim poder ser sacerdote. E com a vantagem de ensinar Israel, que é um novo convertido, a igreja ensinar Israel as leis de Deus. E com a vantagem também de ensinar aos anjos a multiforme sabedoria de Deus, usando as expressões aqui do apóstolo Paulo. Então, durante o milênio é o cumprimento desse período em que a igreja está nesse estado de excelência na história da humanidade, né? O reino de Deus, a igreja vai ter uma participação fundamental.